O que acontece quando eu jejuar, orar e viver em santidade? Então, quando você começar, eu estou todo arrupiado. Onde cobiache de caçuiteco aminar. Propanto calabace, Deus Santo. Quando você começar a jejuar, a orar e viver em santidade, você terá conhecimento para não se basear em uma só passagem. Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás, nada mais é do que, como diz aqui no Nordeste, né? Diz aqui no Nordeste, né? Vai-te embora. Vai-te embora, bicho rei. Vai-te embora. Tá repreendido em nome de Jesus. Vai-te, Satanás. Jesus, como Filho de Deus, ele diz poucas palavras. Vai-te, Satanás. E ele foi. Nós, como servos de Jesus, temos que falar em nome de Jesus. O diabo não obedece a mim. Se eu disser, vai-te, Satanás, em nome do Bruno, ele não vai. Vai-te, Satanás, em nome de Maria Natália. Ele não vai. Vai-te, Satanás, em nome de Maria Aparecida. Ele não sai. Vai-te, Satanás, em nome de Maria, mãe de Jesus. Ele não sai. Vai-te, Satanás, em nome de Padre Cícero. Ele não vai. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus. Ele corre. Ele não vai não, ele corre. Né? E essa determinada pessoa foi lá para expulsar e o demônio olhou na cara dele e disse assim: eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu, eu estando ali presente quando ainda era criança, nós ali naquele interior, irmãos, só a lembrança de lembrar, eu sinto a presença forte do Espírito Santo ao lembrar aquela igrejinha pequenininha, os irmãos todos simples, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Onde cobiache de caçuiteco aminar. E nós ali naquele determinado local, e nessa brincadeira o demônio manifestou em que Deus ele não dá algo para uma pessoa que está de qualquer maneira não, irmão. Você vai pensar, Deus ele não ouve pecadores, a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Então aqui eu entendo que essas pessoas viviam em santidade, jejuavam e oraram para receber o dom de Deus. E quando receberam o dom de Deus, começaram a fazer uma coisinha que, Deus continua me usando. Começou a fazer uma coisinha ali, Deus continua me usando. Continuou a fazer uma iniquidadezinha ali, uma iniquidadezinha ali, Deus continua me usando e não se arrependendo, não largando o pecado, não largando o adultério, não largando a amante, não largando a prostituição, não largando a idolatria, não deixando de ter raiva do seu irmão, não amando a Deus sobre todas as coisas. E no grande dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Enquanto você está vivo, enquanto você está viva, você tem a oportunidade nesse exato momento de dobrar os seus joelhos e pedir perdão a Deus. Senhor, eu estava envolvido nesse laço do maligno, achando que porque eu estou sendo usado por ti, eu entraria no reino do céu de qualquer maneira. Me perdoa, eu não vou cometer mais esse erro, eu não vou mais cometer esse pecado, Senhor amado Deus querido, que é abominável aos teus olhos. Me perdoa, me cobre com teu sangue. Jesus vai te perdoar. Pegou? Pegou não? Pega agora. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te servirem. Propanto calabace, onde cobiar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus esteve sob oração, jejum e santidade. E nesta noite queremos falar sobre o seguinte tema: o que acontece quando eu jejuar, orar e viver em santidade? Primeira coisa que acontece quando você jejuar, orar e viver em santidade é você vai estar mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Você vai ouvir mais claramente a voz de Deus. Outra coisa que irá acontecer é o que tem aqui no versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo de Deus vai conduzir a sua vida, seja onde for. No caso de Jesus, ele foi conduzido, ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Outra coisa que vai acontecer quando você estiver jejuando, orando e vivendo em santidade, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas, que você vai ser tentado pelo diabo. E ele não vai, oferecer lixo para você, não. Ele vai oferecer coisa boa, coisa da boa e da melhor, para que você caia realmente em tentação, Quando começamos os nossos períodos de jejum mais longos, mais intensificados, e viver em santidade, em consagração todos os dias, você pensa que ele não se apareceu para nós oferecendo os manjares dele? Ofereceu dinheiro, ele oferece aquilo que você está precisando. Ele sabe que precisamos de dinheiro, ele sabe que precisamos de uma moto, de um transporte. Então ele ofereceu dinheiro e ofereceu um transporte, que aqui vai ser, se eu for falar aqui, essa história aqui vai ser um longo discurso, e eu vou me estender muito, fica para uma outra oportunidade, se assim o Senhor Jesus permitir. Então coloque isso da sua cabeça. Quando você começa a jejuar, a orar e viver em santidade e consagração, você vai ser tentado pelo diabo, e ele não vai lhe oferecer qualquer porcaria, não. Então ele vai vir com as malícias dele, vai vir com as artimanhas dele, se isso, se aquilo. Aí quando ele vê que não funciona, aí ele muda a estratégia e começa a oferecer coisa boa para você. Veja o que foi que ele fez com Jesus. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha como o bicho rei é sagaz, ele usou foi a Bíblia, viu? Tome muito cuidado. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, ele não ofereceu pouca coisa não, viu? Não ofereceu pouca coisa para Jesus não, viu? E não é diferente de você e de mim. Ele oferece, ele vem com as artimanhas dele. Ele vendo que não funciona, ele vai começando melhorando os pratos. O que acontece quando eu jejuar, orar e viver em santidade? Você terá conhecimento para não se basear em uma só passagem, mas no que também está escrito. Veja o que Jesus disse. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito onde? Isso aqui está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, se você quiser estar aí conferindo. Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso aqui está escrito em Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 16. Versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirá. Isso aqui está escrito lá em Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 13. Então, quando você começar, eu estou todo arrupiado. Onde cobiache de caçuiteco aminar. Propanto calabace, Deus santo. Então, quando você começar a jejuar, orar e viver em santidade perante o Senhor, colocar sua vida nas mãos de Deus no altar. Senhor, eis-me aqui, fazer como o profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, pronto para fazer a tua vontade, o teu querer. Quando você começar a jejuar, a orar e viver em santidade, você terá conhecimento para não se basear em uma só passagem, mas no que também está escrito. Olha como Jesus respondeu. Também está escrito. Também está escrito.
Porque está escrito. Não podemos pegar versículos isolados e querer tirar uma conclusão de Gênesis e Apocalipse baseado naquele versículo em uma só passagem, irmãos. Podemos fazer isso. Então, quando você jejuar, orar e se consagrar, você terá o conhecimento para dizer que também está escrito. Não só para dizer, mas para fazer e para agir, né? Determinadas coisas aconteceram, né, que me vinham ao coração. A palavra de Deus diz isso verdadeiramente. O Espírito Santo vinha no meu coração, mas também diz isso. Quando você estiver fazendo essas três coisas, jejuando, orando e se santificando, você vai ter autoridade para expulsar demônios. Versículo 10 então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás, nada mais é do que, como diz aqui no Nordeste, né? Diz aqui no Nordeste, vai-te embora. Vai-te embora, bicho rei. Vai-te embora, tá repreendido em nome de Jesus. Vai-te, Satanás. Jesus, como Filho de Deus, ele disse poucas palavras: vai-te, Satanás. E ele foi. Nós, como servos de Jesus, temos que falar em nome de Jesus. O diabo não obedece a mim. Se eu disser, vai-te, Satanás, em nome do Bruno, ele não vai. Vai-te, Satanás, em nome de Maria Natália, ele não vai. Vai-te, Satanás, em nome de Maria Aparecida, ele não sai. Vai-te, Satanás, em nome de Maria, mãe de Jesus, ele não sai. Vai-te, Satanás, em nome de Padre Cícero, ele não vai. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus, ele corre. Ele não vai não, ele corre. Então, irmãos, por que você tem que jejuar, orar e viver em santidade? Eu vou te dar um exemplo de que um jovem relatou esse dia, um testemunho, né, que nessa determinada igreja. Eu não vou falar o nome, porque aqui a gente não está para aqui falar mal de igreja, nem de congregação, nem de nada, né? Se algum dia eu falei, tenha misericórdia desse servo falho, fraco, pecador e barro, mas nunca foi a nossa intenção. Eu acredito que não tem, falando mal, dizendo nome de pessoas. Não gosto de fazer isso, né? Então, esse jovem deu o exemplo, né, de que uma pessoa se manifestou lá durante o culto, né, e essa determinada pessoa foi lá para expulsar, e o demônio olhou na cara dele e disse assim: tu que vai me expulsar? Tu que se masturba? Então, por que viver em santidade? Então, temos que viver em santidade, né? Não só orar, não só jejuar, mas também viver em santidade. Essa também não é uma questão onde eu posso generalizar. Cada caso, um caso. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu, eu estando ali presente quando ainda era criança, nós ali naquele interior, irmãos, só a lembrança de lembrar, eu sinto a presença forte do Espírito Santo ao lembrar aquela igrejinha pequenininha, os irmãos tudo simples, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Onde cobiache de cássio e tecoaminar. E nós ali naquele determinado local, né, na casa da minha avó e do meu avô, no tempo não tinha nem energia lá ainda. O meu avô morreu e não viu energia, né, alívios, era só na lamparinazinha. E eu acredito que eu tinha uns 10, era nessa faixa de 10 para 12 anos, acho que não era mais do que isso não. Mas eu me lembro muito bem, né, a gente contando história, né, eu gostava muito de histórias de terror, essas coisas quando era mais novo. E nessa brincadeira o demônio manifestou em uma prima minha. Quem foi que expulsou aquele demônio ali? Aquele demônio ali, claro que saiu em nome de Jesus, mas quem expulsou aquele demônio ali foi a minha mãe que estava ali presente. E a minha mãe não era uma mulher de oração, não era uma mulher de consagração, não era uma mulher que vivia em santidade, né? Posso dizer que tinha um conhecimento básico da palavra de Deus. Então, por isso que eu falei que não podemos generalizar, cada caso, uma situação, né? Então, nesse exato momento, quem ia expulsar aquele demônio, né? Quem ia expulsar aquele demônio? Então, naquela determinada situação ali, né, Deus usou a minha mãe para expulsar aquele demônio, para mostrar para ele que não é ele que é mais forte do que Jesus, e sim Jesus que é mais forte do que ele. Irmão, não tem nada a ver. Deus, ele não usa Deus, se não tiver ninguém, Deus usa jumenta. Veja o exemplo de Balaão. Balaão querendo desobedecer o que Deus estava falando, que Deus tinha ordenado. O que foi que Deus fez? Abriu a boca da jumenta
E falou, então se não tiver ninguém, meu irmão, Deus vai abrir a boca da jumenta, do leão, vai fechar a boca do leão, vai fazer o que for, vai usar quem for, ele faz como ele quer, quando ele quer, né? E hoje, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, a minha mãe é evangélica, né? Aceitou Jesus, né? Faz as suas orações. Não como naquele tempo, né? Hoje vive em oração, se consagra, né? Aos poucos Deus está trabalhando na vida dela e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado através da vida dela hoje, né? 2021, não como naquele tempo, né? Deus vem trabalhando na vida dela cada vez mais e mais, ela vem vendo o agir de Deus, o poder de Deus trabalhando na vida dela, para a honra e glória do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Irmão Bruno, irmã Natália, porque eu não posso generalizar. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Muitos, viu, irmão? Muitos. A pessoa, para expulsar demônios, né? No caso aqui deles aqui, eu acredito que eles tinham um dom de discernimento de espírito, né? Então eles buscaram, jejuaram, oraram até Deus dar o dom. Só que o que aconteceu, né? Na cabeça dessas pessoas aqui, que vão estar naquele grande dia e vão se apresentar diante de Deus dizendo, Senhor, Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Em teu nome fizemos isso, isso e isso. Essas pessoas faziam isso e achavam que por estarem sendo usadas por Deus iriam entrar no reino dos céus de qualquer maneira. É por isso que Jesus fala aqui no versículo 23. E então eu lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci. Você estava expulsando demônio, estava fazendo isso, porque era em meu nome. Meu nome, você podia fazer o que for, mas era em meu nome, você podia fazer no seu nome, no nome de quem fosse, não ia acontecer nada. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nossa, isso aqui é triste falar uma coisa dessa aqui, porque é pessoas que jejuaram, oraram e por um determinado tempo viviam em santidade, que Deus ele não dá algo para uma pessoa que está de qualquer maneira não, irmão. Você vai pensar, Deus ele não ouve pecadores, a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Então aqui eu entendo que essas pessoas viviam em santidade, jejuavam e oraram para receber o dom de Deus. E quando receberam o dom de Deus, começaram a fazer uma coisinha aqui, Deus continua me usando. Começou a fazer uma coisinha ali, Deus continua me usando. Continuou fazendo uma iniquidadezinha ali, uma iniquidadezinha ali, Deus continua me usando e não se arrependendo, não largando o pecado, não largando o adultério, não largando a amante, não largando a prostituição, não largando a idolatria, não deixando de ter raiva do seu irmão, não amando a Deus sobre todas as coisas. E no grande dia Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Enquanto você está vivo, enquanto você está viva, você tem a oportunidade nesse exato momento de dobrar os seus joelhos e pedir perdão a Deus. Senhor, eu estava envolvido nesse laço do maligno, achando que porque eu estou sendo usado por ti, eu entraria no reino dos céus de qualquer maneira. Me perdoa, eu não vou cometer mais esse erro, eu não vou mais cometer esse pecado, Senhor amado Deus querido, que é abominável aos teus olhos. Me perdoa, me cobre com teu sangue. Jesus vai te perdoar. E aqui também é um bom exemplo, né? Para que você também não venha perder a sua salvação. Então tem que ser os três, ó. Jejuar, orar e viver em santidade. Porque você vê aqui que essas pessoas aqui, elas buscaram por um determinado tempo, mas elas perderam a salvação. Então aqui é um bom exemplo para você também viver em santidade, continuar vivendo conforme Jesus falou lá, Deus falou lá desde o Velho Testamento, ó, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. O que acontece quando eu jejuar, orar e viver em santidade? Você expulsará demônios. Mateus capítulo 7, versículo 14 diz o seguinte: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor,
tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis eu convosco, e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Onde cobiache de caso e teco aminar. Enaicho suiteco aminar. Deus Santo, olha só. Esta casta de demônios, está no plural, porque a caneta está marcada aqui, mas é demônios. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O que acontece quando eu jejuar, orar e viver em santidade? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pegou? Pegou não? Vou pegar agora. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te servirem. Propanto calabassi onde cobiar. Olha que forte isso, irmão. Olha só que forte isso. O que acontece quando eu jejuar, orar e viver em santidade? Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para te servirem. Certo dia estava eu e juntamente com a minha esposa em consagração já há uns determinados dias, né? E eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu com um prato de cuscuz, né? Um prato de cuscuz com feijão, né? Sentado numa rede ali na sala, eu olhei para aquele prato de cuscuz e feijão, as lágrimas caindo dentro daquele prato de cuscuz com feijão. Eu dei graças a Deus, Senhor, graças eu te dou, se é isso que o Senhor tem para mim, muito obrigado, Senhor, até porque foi o feijão e cuscuz que a gente ganhou, né? Foi o feijão e cuscuz que a gente ganhou, e louvado seja o nome do Senhor, porque o feijão, quem sabe aí, contar um absurdo, né? Não tinha mistura, mas tinha ali o feijão e o cuscuz, e as lágrimas caindo, né? As lágrimas caindo, e eu dei graças ao Senhor. E eu acredito que o Senhor sondou meu coração e viu se aquilo ali estava sendo de hipocrisia, né? E o que aconteceu? Deus deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos servirem. Eu não sei se eles são anjos, né? Porque a Bíblia fala, alguns, né, hospedaram até anjos, né? Mas eu não sei se eles são anjos, mas o que eu tenho certeza, a não ser que se desvie, é que eles serão, conforme Jesus diz lá em Mateus, nem casarão e nem se darão em casamento, serão como os anjos, porque Deus levantou Alex, como é o nome daquela outra mulher lá que ajudou também? Solange, né, que ainda continua ajudando. Louvado seja o santo nome do Senhor pela sua vida. A irmã Socorro Amora, José Firmino, quem mais? Teve outra mulher, mas... Irmãos, é nome que eu não me vem nem à memória agora. Pastor Tiago Souza. Não, é nome que não me vem nem à memória agora. Pessoas, né? Que eu não sei nem se são pessoas mesmo, que eu digo é anjo, porque nós não sabemos nem quem é essas pessoas, irmão. Nós não sabemos nem quem é. Nunca vimos na nossa vida, só pelas redes sociais, né? Então Deus, ele levantou. Um ajudou com gás, o outro ajudou com a inteira do gás, o outro ajudou com alimento, e o outro vem ajudando. Até hoje o nome do Senhor Jesus vem sendo glorificado através da vida dessas pessoas. Teve aquela primeira mulher, aquela mulher lá de São Paulo, que mandou também. Acho que era Lúcia, o nome dela, Lúcia. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para te servirem. Então, por que Deus vai dar ordem aos anjos, irmão? Os anjos, ele não nos obedece.
ele obedece àquele que habita em mim, aquele que habita na minha esposa, aquele que habita em você que tem o Espírito Santo de Deus. O anjo ele não recebe uma ordem diretamente sua. Por quê? Porque os anjos eles são os nossos conservos. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Aqui falando de João, olha o que João fez. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. E aqui já deixa até uma observação de que anjo ele não recebe adoração. Se você vê um anjo querendo receber adoração, se trata do próprio Satanás que foi te visitar querendo receber adoração, tá? E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Aí olha o que o anjo falou para ele. Mas ele me disse, olha, não faças tal, eu sou teu conservo. Onde cobiache de caço e te coaminar. Propanto calabace, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Glória a Deus, aleluia. Então, os anjos, eles são os nossos conservos. O que é conservo? Eu anotei aqui, o que é conservo? Conservo vem de servo, que significa companheiro de outros servos, ou seja, companheiro nosso. Trabalhamos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te servirem. Salmos 34 é um dos salmos que eu mais amo. Eu gosto de todos, mas um dos que eu mais sou apaixonado é esse daqui. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Onde cobiache de caço e te coamina. Glória a Deus, aleluia. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardarem e te servirem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.